apresenta Check-up no rádio. Nesta quinta-feira, dia 1º de maio, o Check-up no rádio recebe o cardiologista Wander Weyden para falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, os sopros cardíacos. Afinal, o que eles realmente significam? São sempre sinal de problema no coração? Vamos acompanhar o nosso quadro Check-up no rádio de hoje com o Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, Dr. Wander. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. Que estão nos acompanhando. É sempre a satisfação estar aqui hoje para falar sobre esse assunto interessante que são os sopros cardíacos. O que é exatamente um sopro cardíaco? Pronto, essa talvez seja a pergunta mais importante da história dos sopros cardíacos, porque ela vai trazer para a população uma informação que às vezes os surpreendem. Sopro cardíaco não é uma doença. O que é um sopro cardíaco? O sopro cardíaco é uma manifestação do exame físico, é um achado do exame físico. É um sinal que o médico percebe ao examinar o paciente. E muitas vezes as pessoas confundem isso com doença, acham que isso é uma doença, porque muitas vezes, por erro do próprio médico, é tratado como se uma doença fosse. O médico diz, olha, você tem um sopro no coração, o seu problema é um sopro no coração, e a pessoa entende e acha que aquilo é a própria doença dele. O meu diagnóstico é esse, a minha doença é essa. O sopro cardíaco é isso, é um achado do exame físico. E tem esse nome de sopro por quê? Porque o coração da gente bate, a gente, segundo a música de Elba Ramalho, bate tum-tum, né? Oi, tum-tum, bate coração. Mas quando a gente estuda a dinâmica cardíaca, na Faculdade de Medicina, a gente passa a nomear os sons cardíacos com uma tonalidade diferente, porque de fato eles têm. O primeiro tum realmente é tum, que a gente chama de primeira bulha cardíaca, e o segundo tum, na verdade, a gente chama de tá. Então é tum-tá. A nossa cantoria oficial, do ponto de vista da medicina, é tum-tá. Esse é o som que o coração faz quando a gente escuta colocando o estetoscópio no ouvido do paciente. E esse som ele é reproduzido porque as válvulas que estão dentro do coração, elas abrem e fecham para regular a passagem do sangue por dentro das câmaras do coração. Quando essas válvulas estão se fechando, elas fazem esses sons. Então esse tum-tum, na verdade que é tum-tá, são as bulhas cardíacas que regulam a passagem de sangue dentro do coração e fazem esse barulho, e a gente escuta esse barulho quando ouve os pacientes. Quando esse som, esse tum-tá, ele é acrescentado ou atrapalhado por um outro som que de fato se assemelha a um sopro, em vez de ter tum-tá, você tem um som mais ou menos como se fosse um chiado, a gente descreve que o paciente está apresentando um sopro na ausculta do coração. E aí então você tem um achado do exame físico, tem um sinal que pode representar alguma doença. Muitas vezes o sopro cardíaco ele está ligado a alguma doença de fato, mas o sopro em si não é doença, ele é apenas um achado. Por quê? Porque existem algumas condições em que o paciente tem um achado de sopro no coração e a gente procura, investiga, vai acima, vai abaixo, faz exames e a gente não encontra evidências de doença cardíaca. São chamados sopros inocentes. Então não é verdade que o sopro cardíaco é necessariamente uma doença, embora ele esteja presente na maioria dos casos. Não é verdade que o sopro é uma doença grave, embora muitas doenças graves elas apareçam com sopros. Existem sopros cardíacos que são associados com doenças mais simples. Então o sopro é apenas um achado do exame, é apenas um sinal que a gente percebe ao examinar o doente, e aí a partir disso a gente precisa identificar que tipo de doença ela está
presente no coração dessa pessoa que está produzindo esse barulho. O sopro é um barulho no coração. E qual é a doença que está causando esse barulho? Isso é o que a investigação a seguir ela vai ser feita para poder a gente conseguir identificar corretamente a causa desse sopro cardíaco. E no caso não está atrelado obrigatoriamente a uma doença. Ou a Não qualquer está doença atrelado cardíaca. obrigatoriamente, mas o mais comum é que seja, certo? Eu estou só dando o exemplo que o sopro não é uma doença em si e não está associado necessariamente a doenças. Mas na maioria das vezes há alguma condição, há alguma anomalia na estrutura do coração que faz com que ele faça esse barulho. Em alguns casos, que são a exceção, a gente tem o que nós chamamos de sopro inocente. Você vai atrás e não encontra de fato nenhuma causa, nenhuma doença. O coração, a estrutura dele é toda normal, e a gente não encontra a razão, a origem desse sopro. E o paciente também não tem nenhum outro sintoma. A única coisa que a gente escuta é esse barulho. Mas isso é a exceção. Apenas para descrever que existe essa possibilidade. Na maioria dos casos, os sopros são associados com alguma anomalia, com alguma anormalidade na função do coração que resulta de fato nesse barulho. E aí cabe a gente identificar qual é a doença. Alguns desses casos são doenças mais graves, em outras situações a gente tem doenças que são mais simples, que não precisam muitas vezes nem precisam de tratamento, apenas acompanhamento e observação mesmo. E nesse caso as exceções elas são em menor número? São sim. Esses casos em que o sopro não é manifestado não é por doença, são a minoria. Na maioria das vezes a gente encontra alguma coisa. Mas se a gente for colocar aqui, na maioria das vezes nós encontramos alguma doença, qual é a quantidade de doenças graves que a gente tem dentro desses sopros cardíacos? É uma minoria. Na verdade, é uma minoria. Porém, quando o paciente... E isso é um detalhe que tem a ver com a nossa percepção como médico. O que é que acontece muitas vezes? Tanto o médico que examina, quanto às vezes o especialista que examina o paciente, percebendo que o sopro não tem uma importância tão grande, muitas vezes a gente nem menciona para não... Para o paciente, no caso. Isso, a gente nem menciona, para não criar para o paciente uma preocupação excessiva. A gente ausculta o coração, percebe que o paciente tem um sopro, é um sopro discreto, leve, a gente solicita os exames, investiga, informa... já ia solicitar esse exame de todo modo por alguma outra razão, percebe que esse sopro é por conta de uma doença que está lá e é leve também, que não vai precisar de nenhum tipo de tratamento, que não incorre em nenhum risco adicional para o paciente. Então muitas vezes a gente não menciona para não causar no paciente algum tipo de preocupação adicional, porque ele acha que ele tem uma doença a mais. Então muitas vezes a gente não descreve, a gente descreve no prontuário e não se descreve. Quando a gente coloca no conjunto total esse número de pacientes, os pacientes que têm algum tipo de sopro, mesmo que a gente não tenha comentado, e todos os outros pacientes que têm sopros mais evidentes, a maioria dos pacientes tem a doença leve, as doenças leves mesmo. Mas quando você escuta do médico dizendo assim, olhe, eu escutei, você tem um sopro no coração, é porque isso chamou a atenção mais do médico, e aí ele está dizendo para o paciente, nós vamos investigar esse sopro, aí muitas vezes você já tem de fato alguma anomalia na estrutura do coração, que já vai requerer algum tipo de tratamento mínimo, investigação e algum tratamento mínimo. Agora eu fiquei curioso nessa seguinte situação, o diagnóstico primeiro é do sopro ou da outra doença? Não, habitualmente o diagnóstico é do sopro. Vem primeiro, o sopro vem primeiro. Vem primeiro, habitualmente vem primeiro. É bem infrequente que você encontre. Por quê? Porque normalmente você faz o exame físico antes de fazer os exames complementares. Então, normalmente, quando você escuta o paciente e depois vai para a parte do exame físico de auscultá-lo, de colocar o estetoscópio, habitualmente, nessas situações, você já faz o diagnóstico. Não há casos inversos. É muito raro, muito raro passar despercebido na ausculta e a gente vai para um exame complementar, detecta que ele tem uma doença que deveria causar um sopro cardíaco, depois você volta lá no exame, examina o paciente de novo e aí percebe que
que esse sopro existia e você não tinha percebido, não tinha escutado antes. Isso é bem raro. Habitualmente você escuta o sopro, investiga e descobre alguma doença. Nosso ouvinte quer saber o seguinte, já que não é doença, né? O sopro não é doença, por que minha mãe foi necessário fazer a cirurgia do sopro? Isso, então. Na verdade, é isso que a gente quer tentar desvincular aqui. O sopro é um termo médico que destina-se a alterações na estrutura do coração que fazem com que o coração faça um barulho diferente. Então, em vez do paciente fazer o clássico tum-tá, em algum momento aí aparece um barulho chiado que faz um shh, e aí esse shh esse chiado ele é causado por alguma doença e em certos casos essas doenças elas requerem um tratamento inclusive cirúrgico. Então o problema não é o sopro que fez com que o paciente precisasse de uma cirurgia. O problema ela tinha alguma doença, a causa mais comum, a causa mais frequente de doença que leva a sopros cardíacos são anomalias, são doenças nas válvulas do coração, que são como se fossem portinhas que regulam a passagem. Ela abre para o sangue passar, ela fecha para o sangue não voltar. Quando essas válvulas elas estão doentes, ou ela não abre direito, ou ela não fecha direito, o sangue vai passar por entre as válvulas, né, atravessando as válvulas de uma forma anormal, e isso vai gerar um sopro. Mas o problema não é o sopro, o problema é a válvula. E muitos desses casos, quando são casos avançados, você precisa fazer uma cirurgia para corrigir o problema dessa válvula, porque isso pode ocasionar insuficiência cardíaca, o coração pode crescer, e em alguns casos, se a gente não administra e não trata corretamente, o paciente pode vir a falecer. Então tem uma indicação cirúrgica em alguns casos, não pelo barulho. Você não está fazendo a cirurgia para tirar o barulho, você está fazendo a cirurgia para consertar o problema, muitas vezes numa válvula, para que esse problema na válvula não ocasione um desgaste do coração como um todo. Então, não é pelo barulho em si, pelo sopro, é pelo problema que causou o barulho, é pela válvula. E é uma indicação urgente nesse caso aí? Depende do cenário, da gravidade do caso. Existem alguns casos em que há urgência sim, o paciente necessita fazer essa correção dentro de alguns dias ou semanas. Talvez os casos mais urgentes sejam de cardiopatias congênitas, ou seja, são aquelas que você já nasce com elas. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo aqui que a gente chama de transposição das grandes artérias ou transposição dos grandes vasos, onde há uma troca dos dois maiores vasos que existem no nosso corpo, a aorta e a artéria pulmonar. Elas nascem conectadas em conexões diferentes. A aorta ela precisa sair do ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar precisa sair do ventrículo direito. E em alguns casos existe essa troca. O paciente ele tolera bem essa transposição dos grandes vasos durante toda a vida dentro do útero, mas quando ele nasce ele não tem muitos dias de vida. Então assim que nasce, você faz esse diagnóstico. Atualmente, com o advento do que a gente chama de eco fetal, você já pode fazer inclusive o diagnóstico antes da criança nascer, e aí ao nascer você já faz a correção logo. Se não fizer a correção dentro de poucos dias, o bebê, o recém-nascido, ele pode vir a falecer. Então essa é uma situação de urgência. Outra situação de urgência, existe uma doença que a gente chama de comunicação interventricular, ou CIV. Quando essa comunicação interventricular acontece num cenário de um infarto, como complicação de um infarto, você está diante de um quadro de urgência que precisa ser corrigido o mais rápido possível, senão o coração se agrava absurdamente. Então a gente tem situações urgentes no caso de sopros cardíacos, causado por doenças cardíacas graves, mas isso aí é a minoria. Na maioria dos casos é uma evolução mais tranquila, você investiga com o tempo. Existem sintomas que acompanham os sopros ou eles são sempre silenciosos? Não, existem sopros silenciosos, é verdade, que você descobre só na ausculta, mas existem casos em que o sopro é um sinal que o médico percebe e ele vem acompanhado de sintomas, porque ambos são causados pela mesma doença. Você pode ter uma doença que vai produzir sintomas no paciente, ele vai sentir alguma coisa e além de sentir alguma coisa, quando o médico examinar, ele escuta o barulho, ele escuta o sopro. Quais são esses sintomas? De longe, os mais comuns são falta de ar e inchaço nos pés. Edema de membros inferiores. São os sintomas mais comuns associados a essa queixa de sopro. Mas outros também podem aparecer, como
os sintomas de dor no peito, fadiga, cansaço ao fazer exercícios físicos, eles também podem ser sintomas que o paciente refira quando ele tem uma doença cardíaca que, além de causar esse sintoma, também apresenta a manifestação do sopro cardíaco. Qual a diferença entre o sopro funcional e o patológico? Então, o sopro funcional, ou o sopro inocente, ele é causado apenas por um turbilhonamento, né, do sangue, atravessando alguma das estruturas que não tem nenhuma doença especificamente no coração. Já o sopro patológico, ele é uma manifestação de alguma doença, como a gente deu o exemplo aqui das válvulas do coração. Existem outras doenças. Existem as doenças, as três doenças, assim, os 3 grupos de doenças que mais provocam sopros. De longe, o que mais causa sopros é o conjunto das valvopatias, das doenças de válvulas cardíacas. Em seguida, as doenças que mais causam sopros cardíacos depois das valvopatias, a gente chamaria de doenças cardíacas congênitas ou cardiopatias congênitas, que são aquelas que você já nasce com algum defeito na estrutura do coração, e esse defeito ele se manifesta no exame físico através dos sopros. Existem ainda algumas outras condições. Eu acrescentaria aqui a cardiomiopatia hipertrófica, que é um fenômeno que acontece em certos grupos de pacientes. A gente tem visto com uma frequência maior com o envelhecimento da população, e essa cardiopatia hipertrófica, quando ela fecha a saída do sangue de dentro do coração, que a gente chama de obstrução do ventrículo, do trato de saída do ventrículo esquerdo, quando essa cardiopatia hipertrófica provoca isso, ela gera também um sopro cardíaco. Então essas condições são as condições que a gente chama de patológicas. Você tem uma doença estrutural no coração que faz com que o sangue ele passe de uma forma turbilhonada, que a gente chama de não laminar, e essa forma turbilhonada ela gera o barulho. No sopro funcional você tem o mesmo barulho, você tem o mesmo sangue passando de forma turbilhonada, mas não tem nenhuma anomalia na estrutura, é só o jato mesmo de sangue que está passando de forma mais acelerada e causando essa alteração no exame físico. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. É normal entre o braço e o antebraço, ficar pulsando direto no lado esquerdo? Não é normal, né? Porque se a gente for considerar normal do ponto de vista estatístico, é o que a maioria das pessoas tem. Se você perguntar, se a gente sair aqui e fizer uma entrevista agora nas pessoas que estão nas ruas, a maioria das pessoas vai dizer que não tem isso. Então não é considerado normal. Mas por não ser normal, não quer dizer que seja doente. Existe um negócio na medicina que a gente chama de variante da normalidade. Não é normal porque não é da maioria, mas por ser uma minoria não significa que tenha doença associada. Requer algum tipo de investigação. Eu acho que é prudente investigar esse sintoma, mas a princípio, apenas pelo que se está descrevendo aí, não parece ser um caso de doença necessariamente. Essa percepção da pulsação, ela é um fenômeno que é comum em muitas pessoas e ela aparece em diversos locais. Tem alguns que sentem a pulsação no abdômen, na barriga, tem outros que sentem na região da garganta aqui, a gente chama de pulsação na região da fúrcula external, outros percebem no ouvido, a gente chama de zumbido pulsátil. Então alguns casos desses estão associados com doenças e outros não estão. Eu acho que cabe por prudência uma investigação, uma vez que isso não é uma queixa da maioria das pessoas. Aliás, não é uma queixa de quase ninguém, porque o normal é que as pessoas não sintam o pulsar. O normal é que você não sinta as batidas do seu coração em nenhum lugar do corpo. É para ser um fenômeno silencioso. Então, quando você sente, de fato, é estranho, mas não significa necessariamente que haverá uma doença. É comum encontrar sopros em crianças? Se a gente colocar na balança todas as crianças que nascem e fizer um peso, a maioria das crianças que nascem não terá sopros, tá certo? Mas como a gente tem eu como cardiologista, né, os pediatras, a gente tem vamos dizer, uma clientela enviesada, porque habitualmente nos procuram quando tem algum sintoma ou quando tem alguma queixa, aí você vai encontrar com uma certa frequência, com uma certa recorrência os sopros. Não é um fenômeno raro. Para quem é médico, que lida com muitas pessoas, não é um fenômeno raro.
Então, eu escutar um sopro numa criança é um fenômeno habitual para mim. Eu não vou me assustar, eu não vou transmitir, inclusive, vamos dizer, essa admiração, esse espanto para o paciente, porque é uma coisa que eu já vi muito na minha vida. Mas se a gente colocar o peso de todas as crianças que nascem na nossa cidade, na nossa região, a maioria não terá sopro, só um pequeno percentual que terá. Mas a gente é acostumado a ver isso, é um fenômeno que é recorrente na nossa prática clínica, só não é a maioria das crianças. E no caso, eles desaparecem com o tempo? Alguns sim, especialmente esses sopros que são causados, são encontrados em crianças, porque são muitas vezes causados por cardiopatias congênitas, e algumas dessas cardiopatias congênitas, especialmente duas delas, que são a comunicação interatrial e a comunicação interventricular, elas têm um potencial de fechar espontaneamente, de corrigir-se espontaneamente. Então, muitos desses casos, o médico não produz não indica nenhum tipo de tratamento específico, ele aguarda um tempo aí, 2 anos, 3 anos, 5 anos, para ver se você tem uma correção espontânea. Caso você não corrija, aí é indicado algum tipo de procedimento. Então, muitos desses casos, você ouve o sopro e você apenas acompanha a criança. Quando o sopro representa um problema cardíaco, como é que é o tratamento? Aí o tratamento vai depender da causa da doença. Habitualmente, para as causas que são ligadas às válvulas cardíacas, quando você está no estágio inicial ou no estágio intermediário, ou seja, nas doenças valvares que são leves ou moderadas, o tratamento ele envolve o acompanhamento e o tratamento medicamentoso, em alguns casos. Quando você está diante de doenças valvares que são consideradas graves, e essas doenças valvares graves, habitualmente, elas são corrigidas apenas por intervenção, seja ela intervenção percutânea, que é no popular, através do cateterismo cardíaco, você vai lá e corrige e resolve o problema da válvula do paciente, ou o que é mais comum no nosso meio, você resolver por meio de cirurgia. No caso dessas cardiopatias congênitas, né, desses sopros em crianças, você aguarda o fechamento espontâneo. Se esse fechamento espontâneo não ocorre e você vê que a persistência dessa doença, dessa cardiopatia congênita, pode provocar no paciente algum tipo de complicação lá na idade adulta, você indica também uma correção que pode ser percutânea, mais uma vez, através do cateterismo, ou uma correção cirúrgica. E no caso da cardiopatia hipertrófica que a gente mencionou aqui, que também pode causar sopros cardíacos, quando ela vem produzir esse barulho, geralmente é porque ela já está no estágio mais avançado, e aí indica-se tratamento medicamentoso para esses pacientes. Quando ele não corrige a obstrução dinâmica, aí a gente precisa também envolver procedimentos cirúrgicos. Então, para a maioria dos pacientes, se você tiver em estágios iniciais da doença que causou o sopro, você acompanha e trata com medicações. Quando você está em estágios mais avançados de uma doença que tem um sopro cardíaco como manifestação, indica-se tratamento cirúrgico. A Thaís quer saber o seguinte, quando você é de família que tem histórico de doenças cardiológicas, você precisa ter uma atenção maior? As doenças cardíacas, elas se manifestam nos pacientes e elas recorrem em determinadas famílias, mas você ter um parente com uma doença cardíaca não significa um atestado de que também você o terá. Como a pergunta é se requer uma atenção maior, eu diria aqui a resposta é que sim, é indicado que você tenha uma atenção maior, quanto mais parentes você tiver com doença cardíaca e quanto mais próximos eles forem. Eu vou dar o exemplo dos dois extremos, porque fica mais fácil da gente entender. Eu tenho um primo por trás da serra, um primo quarto, ele é primo, meu avô é primo da avó dele, e aí essa pessoa tem uma doença cardíaca. O resto da minha família não tem. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós não tem não. Mas esse meu primo que é lá longe da serra, ele tem uma doença. Pronto. Essa pessoa, ela não tem um histórico relevante de doença que faça com que ela se preocupe mais do que a população geral. Do outro lado, no outro extremo, eu tenho uma pessoa que o pai é doente, o pai tinha 8 irmãos, 6 dos irmãos são doentes da mesma doença.
Aí ele tem uns primos que são filhos desses tios dele, tudo doente também. Aí ele tem 3 irmãos, dos irmãos 2 são doentes. Então ele tem que se preocupar. É evidente que nesse caso você tem uma genética familiar que favorece alguma doença cardíaca. E aí nesse caso a preocupação ela tem que ser realmente bem maior e é necessário que você faça um acompanhamento. Então no meio desses extremos, aí você tem, não, eu tenho 2, 3 parentes que são mais próximos, mais perto, a gente se preocupa um pouquinho mais. Eu tenho um parente só que é um pouquinho mais longe, aí eu me preocupo um pouco menos. Então a gente vai dosando aí conforme a proximidade da família, quanto mais próximo. E se eu tenho uma doença num primo, eu tenho um nível de preocupação. Se eu tenho uma doença num irmão, que pode compartilhar mais de 50% da minha genética, aí eu tenho uma preocupação muito maior. Se eu tenho uma doença num avô, eu tenho uma preocupação, 25% de genética compartilhada. Se eu tenho uma doença num pai ou numa mãe, o compartilhamento genético é de 50%. Então eu tenho uma preocupação um pouco maior. Então é mais ou menos nesse nível que a gente trabalha. Mas nada de entrar em paranoia, né? Não, absolutamente, absolutamente. É isso que a gente está tentando dizer. Se você tem uma história familiar, se essa história familiar for nesse extremo que a gente mencionou, que você tem um pai, não sei quantos irmãos, não sei quantos tios, não sei quantos primos, aí requer-se um certo cuidado mesmo, porque pode haver uma doença familiar. E aqui em Caicó, aqui na nossa região, a gente tem algumas famílias, alguns grupos familiares que se repetem certas doenças de fato. Mas se não é, na maioria dos casos, a gente precisa de uma atenção que a gente já indicaria para a maioria da população, de cuidar do próprio coração, de fazer uma avaliação médica pelo menos uma vez na vida, até a idade ali, vamos lá, dos 40 anos de idade, de saber se está tudo bem. Não precisa de nenhum desespero para isso, não. Sopros podem ser prevenidos de alguma forma? Não, infelizmente não. A não ser numa situação muito rara como essa que a gente mencionou aqui, de um sopro que é causado por uma comunicação interventricular, uma CIV, que é causada por infarto. Então, você tem como prevenir o infarto. Aí, se você previne o infarto, você previne esse tipo de sopro. Mas esse sopro é tão raro, é tão infrequente, que para a maioria das causas que levam a sopros cardíacos, a gente não tem uma prevenção, não. Eles acontecem em função de doenças que a gente não consegue prevenir. Talvez, agora eu vou voltar atrás, talvez tenha uma doença que aqui no nosso meio, no Brasil, ela ainda é frequente, que é a febre reumática. A febre reumática, ela pode causar doenças cardíacas nas válvulas cardíacas, e isso pode provocar sopros cardíacos e é, inclusive no Brasil, uma das principais causas de valvopatia na válvula mitral, que leva inclusive à troca da válvula, à cirurgia de troca da válvula. Então, no nosso meio, a gente poderia prevenir, se a gente prevenisse a febre reumática. Se as crises de garganta, as faringites estreptocócicas fossem tratadas adequadamente, a gente poderia eventualmente prevenir esses casos de sopros cardíacos. Para fechar, né, a nossa participação de hoje, quando é necessário procurar um cardiologista ao descobrir um sopro? Habitualmente, a descoberta de um sopro cardíaco, ela requer uma avaliação inicial para a gente tentar identificar se o paciente ele tem alguma anomalia estrutural. Então a resposta é, se o paciente detecta um sopro cardíaco, é habitual que se faça uma avaliação, uma investigação complementar. Essa investigação complementar, muitas vezes, ela termina parando dentro do consultório cardiologista para fazer a avaliação correta. Mas um bom clínico, a gente não precisa necessariamente de um cardiologista. Um bom clínico, ele pode já começar essa investigação fazendo a solicitação de alguns exames. O exame hoje mais comumente solicitado para investigação de sopros cardíacos é o ecocardiograma. O ecocardiograma transtorácico, que é o popular eco, diferente do eletrocardiograma, que é o que registra a atividade elétrica do coração. O ecocardiograma é um ultrassom do coração e que consegue avaliar as válvulas e avaliar principalmente o fluxo de sangue atravessando as estruturas dentro do coração e na sua saída, na saída do coração. Então, esses pacientes, eles podem ser investigados dentro do consultório cardiologista, que habitualmente solicita o exame, mas um bom clínico, ele também pode fazer essa investigação. E uma vez descobrindo a causa, aí pode-se dar sequência ao tratamento. Se
solicita o exame, identifica que é uma valvopatia leve, por exemplo, e ele sabe que o tratamento disso é apenas acompanhar o paciente, né, nesses casos, a avaliação cardiológica ela é até dispensável. Se ele identifica e percebe, por exemplo, que o paciente tem uma doença grave, uma estenose aórtica importante, aí habitualmente a condução sequencial ela vai para o consultório do cardiologista. Então a resposta é, quando investigar um sopro cardíaco, sempre. Se alguém detectou um sopro cardíaco, ele deveria ser investigado. Apesar da gente ter mencionado aqui que existem casos de sopros que são sopros inocentes, sopros funcionais, não são associados à doença, a maioria, a regra ainda é que a gente tenha o sopro associado a alguma anomalia na estrutura do coração. Então ele sempre deveria ser investigado. Porém, não precisa necessariamente ser pelo cardiologista. Se o diagnóstico do sopro inicial ele veio por um bom clínico, o clínico pode fazer essa investigação inicial e depois, se necessário, o cardiologista faz a complementação. Tem pergunta no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Wander. Parabéns, doutor Wander, pela bela explicação, bastante esclarecedora e prática e muito importante para a população que gosta de ficar bem esclarecida a respeito dos problemas de saúde. Parabéns, amigo. De médico para médico, doutor Anchieta, lá de Muito obrigado, meu amigo, um abração, viu? Doutor, minha avó e meu pai morreram de AVC. O que eu posso fazer nesse caso? Preveni-lo. O que a gente pode fazer para prevenir o AVC? Eliminar os 4 maiores fatores de risco que produzem AVC. O primeiro deles, e mais importante, é hipertensão arterial sistêmica. Cuidar do sal que se consome em casa e também dedicar um pouquinho de tempo a mais quando for fazer a feira para olhar a quantidade de sódio que tem nos rótulos dos produtos, porque é onde a gente mais absorve sódio e o sódio é o principal responsável pelo aumento da pressão arterial. Além de evitar a pressão arterial, cuidar do açúcar que está consumindo e das massas que está consumindo. Das massas como um todo, eu elegeria um vilão que é o arroz branco, o arroz parbolizado que a gente come, tá certo? Cuidar para evitar o desenvolvimento de diabetes, que é outro dos fatores de risco que mais levam a AVC. Cuidar nas gorduras que consome, principalmente nas gorduras saturadas, aquela gordurinha da carne vermelha, que é gostosa, mas também faz mal. Prestar atenção no que é que está utilizando para cozinhar, fritar, para refogar os alimentos. Preferir os óleos que são de origem vegetal, especialmente o azeite de oliva, mas alguns outros vegetais também, como canola, girassol, até mesmo óleo de soja, em preferência, em comparação com a margarina e a manteiga, que fazem mais mal. Controlar o colesterol. Se você fuma, parar de fumar hoje ou ontem. A melhor época para ter parado de fumar é ontem. A segunda melhor época é hoje para parar de fumar, para quem fuma, né? Se não faz exercício físico, começar a fazer agora. Se está acima do peso, trabalhar ativamente para reduzir o seu peso. Fazendo esse controle desses fatores de risco, você pode lutar contra algo que parece ter alguma relação genética. Se teve o avô e teve o pai junto, parece que tem alguma propensão genética para isso. O que você pode fazer é lutar para que esses fatores de risco não apareçam, ou se aparecerem, sejam controlados, para que você evite o aparecimento do AVC. Façam como o nosso amigo Cleiton e a sua esposa Caliane, que só compram produtos light, né? Diet, quando vão no mercadinho, né? E também são esportistas. Esportistas, né? Ela corre 50 quilômetros, ele corre 20, né? Mas aí... essa é a construção silenciosa da saúde, né? Às vezes a gente não consegue perceber isso, a gente só percebe lá na frente quando é tarde demais. Quem constrói a saúde, colhe a saúde aos 70, aos 80. Eu tenho, Marcos, pacientes de 90, eu já tenho paciente de 92 anos, Marcos, que vem sozinho para o consultório. Vem andando, fala tudo, me diz absolutamente tudo que está sentindo, descreve para mim, vem sozinho. Eu entrego a receita para ele, ele sabe o que fazer com cada medicação e volta e sai do consultório sozinho, volta para casa e administra tudo. Eu tenho pacientes que com 58 anos de idade vêm numa cadeira de rodas
é preciso que a família venha e administre os medicamentos, porque nem tomar os medicamentos ele consegue, com uma qualidade de vida absurdamente limitada e com poucos anos de expectativa de vida. Tem 58, eu já não tenho mais muita expectativa que ele viva mais nem uns 10 anos. Com muita luta, ele vai viver 10 anos com uma qualidade de vida terrível. E isso foi construído quando? Nos 20, nos 30, nos 40. Foi construído 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, parabéns aí para o casal. Aí você tem um contraste. O Cleiton, um cara esbelto é uma palavra muito nova, inclusive, né? Esbelto. Desportista, né? Corredor. E tem Geraldinho, obeso, rapaz, não, barrigudo, né? Não, sedentário. mas também não é assim, não. Mas sempre, não exagero também, não. Mas sempre é possível a gente melhorar, né? Sempre é possível a gente melhorar. Começar, a melhor época foi antes. A segunda melhor época é agora. Com o que tá errado a gente consertar. Sempre dá pra gente tentar consertar e melhorar nosso futuro. Tem mais perguntas? Pergunta a ele se pressão, tu tem problema de pressão, sente cansaço? Como é, Geraldinho? Pressão o quê? Sente cansaço? Sente cansaço. Pergunta se pressão sente cansaço. Quem tem pressão arterial muito alta, ele pode, de fato, sentir cansaço. Mas não é o fenômeno mais comum. Habitualmente, a pressão alta, ela costuma ser silenciosa. O aparecimento de cansaço num paciente com pressão muito alta já pode denotar o início de um outro processo de adoecimento, que é o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então, é importante investigar isso e, se não for encontrado, insuficiência cardíaca, nesses casos, a gente pode estar diante de situação que é muito recorrente na nossa prática atual, que é o paciente ter cansaço por descondicionamento físico. Ele não tem um bom condicionamento físico, ele não faz exercício físico, e aí quando precisa fazer algum esforço maior no seu dia a dia, ele vai lá e cansa. Então esse é um fenômeno recorrente e que tem tratamento também, é começar a fazer os exercícios. Antes de fazer exercício, para quem está cansado, é preciso investigar antes, porque a gente pode, como falou, estar diante de um quadro de insuficiência cardíaca em estágios iniciais. Tem mais perguntas? Estou consumindo esse sal. Pergunta do Dovando se ele é indicado. Sal marinho. Deixa eu dar uma olhada na foto. Vamos lá, atenção. A prova agora vai ser a hora da verdade, né? Olha, ela mandou a foto aqui. Pela foto, pela identificação, esse sal ele não tem nenhuma propriedade especial que o distingua do sal comum que a gente consome. Então, provavelmente, ela está consumindo sal normal. O que ela pode fazer, nesses casos, é tentar reduzir esse consumo, né, desse sal, diminuir a quantidade dele que ela coloca nos alimentos. Em contraste, existe um outro tipo de sal que nós chamamos de sal com teor reduzido de sódio. Popularmente, e inclusive nas próprias embalagens, ele é descrito como sal light. É um sal que tem habitualmente 50% de sódio e 50% de potássio. Existem outras proporções. Aqui em Caicó eu já encontrei também um que tem 70% de potássio e 30% de sódio. O mais comum é 50-50. Esse sal, ele realmente tem documentação científica, tem estudo científico comprovando que ele contribui no controle da pressão arterial, evitando o aparecimento de pressão alta em quem não tem ainda e ajudando a diminuir a pressão de quem tem a pressão alta. Então, o sal light, ele de fato ele é indicado. Esse daí não é contraindicado. Ela quer usar, ela pode usar, mas eu recomendo que ela use com moderação. Para fechar realmente agora... Doutor, quer dizer que o arroz ainda é mais ofensivo do que o macarrão, é? E aí, o arroz... Então, ontem me perguntaram se era melhor arroz ou macarrão de arroz. Eu digo, arroz e macarrão de arroz é a mesma coisa, porque a base é a mesma. No macarrão convencional, é só a gente parar para pensar. O macarrão convencional feito de sêmola, ele é feito de quê? Ele tem dois ingredientes principais, é a farinha de trigo e é o ovo. E o ovo, ele é uma fonte proteica, é uma das fontes, um dos alimentos mais completos, segundo os nutricionistas. Claudinha, a doutora Cláudia, que vem aqui, ela nos diz isso, ela já me disse isso. É um dos alimentos mais completos por si só, é um dos alimentos mais completos que existe. Ele tem fonte de carboidrato, mas tem fonte de proteína, tem fonte de gorduras saudáveis. Então, na composição do macarrão, você tem, por ter proteína associado à farinha de trigo, você tem, na minha visão, você tem alguns elementos que ajudam aí vamos dizer, na composição nutricional. O que é que a gente tem de problema no macarrão? É a farinha de trigo especificamente, porque ela contém o glúten e alguns pacientes não toleram bem o glúten. E um outro problema que eu considero maior é o que você vai colocar para temperar o macarrão.
Porque o tempero do arroz é muito fácil. Você bota um alho por cima, bota uma cebola por cima e ele está temperado. Acabou-se. O tempero do macarrão, aí toma manteiga, aí toma molho de tomate industrializado, cheio de conservante, aí toma sal em cima. Então você começa a colocar coisas, nem como macarrão cru, né? Escorre lá cru, que eu digo puro. Você escorre a água e vai comer o macarrão. Você tempera ele com alguma coisa. E aí o problema está no tempero do macarrão. Na minha opinião, eu acredito que por essa composição, por ter ovo na sua composição e ser uma fonte proteica, eu considero o macarrão melhor. Só que ele é muito capcioso, porque se você coloca molho nele, de fato ou então se você é um paciente que não tolera bem o glúten, e aí a farinha de trigo pode, é o principal componente, na verdade, do macarrão, você pode não se dar bem com o macarrão. Agora, se a gente for comparar a parte de carboidratos, o arroz comum que a gente come, que é o arroz parboilizado, ele tem um índice glicêmico muito alto. E esse é o problema. Por isso que eu pessoalmente o elegi como um vilão e sugiro a muitos pacientes a troca não do arroz pelo macarrão, mas do arroz pelo arroz integral. Não precisa ser todos os dias. Se você faz isso 3 vezes na semana, tem estudo comprovando que você reduz 38% o risco de desenvolver diabetes. Só em você fazer essa medida simples, trocar o arroz pelo arroz integral 3 vezes na semana. Então, quando perguntam assim, arroz ou macarrão, eu digo, olha, com parcimônia, com pequena quantidade, você pode comer um ou outro, certo? Mas o melhor seria você substituir o arroz pelo arroz integral. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, ele está no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9431-0681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. São 7h50, já a gente volta.